Abra sua Bíblia em Gênesis 4, nós vamos meditar do 1 ao 7. Diz assim, ó: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Pode sentar, os obreiros. E deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, diga comigo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas diga comigo, das primeiras crias do seu rebanho. Diga comigo, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Entendeu isso ou não? Sim ou não? Por isso Caim, diga comigo, se enfureceu, e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, ou dominá-lo. Mas você, diga comigo, deve dominá-lo. Você viu como é que acontece com o pecado, né? Você viu como acontece? Está sempre à porta. Aí, só concluir na leitura. Aliás, terminei. Para aí um pouquinho. Eu quero que você grave isso aqui, porque o que nós estamos falando é algo muito sério. Observe que dois irmãos, mesmas oportunidades, atitudes diferentes. Quando a Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta, é assim: Caim trouxe uma oferta. Caim apresentou uma oferta, deu algo a Deus. Abel, das primícias, dos primeiros, das suas primeiras crias, ele apresentou a sua oferta ao Senhor. Isso é importante, não ignore não, tá? Não ignore não, leve a sério. Leve a sério que Deus não precisa de nada que é meu e seu. Você que precisa dele, eu que preciso dele.
Nós é que precisamos da bênção, não é ele, somos nós. Nós é que dependemos dele. É verdade ou não é? Sim ou não? Palavra de ontem, ele coloca no poder quem ele quer e tira quem ele quer. Não importa o quão alto subiu, ele faz descer. Mas ele também exalta quem ele quiser. Ele pega lá de baixo, lá do pó, e põe no poder quem ele quiser. Amém? Aí, o Senhor que conhecia o interior, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você agora, porque isso acontece continuamente, isso pode estar acontecendo com você. Como o Senhor conhecia o interior de Caim, e o que ele apresentou ao Senhor, e da forma que ele apresentou ao Senhor, que o Senhor estava olhando para o seu interior, o Senhor não o recebeu e não recebeu a oferta dele. O Senhor não agradou da atitude dele e não agradou da oferta dele. E não recebeu. Mas o Senhor recebeu Abel e se agradou da oferta de Abel. Só que quando o Senhor não recebeu a oferta de Caim, veio à tona o que estava dentro dele. O que ele fez? O que ele fez? Ficou furioso. Veio à tona o que estava dentro dele. A reação que ele teve mostra exatamente o que estava dentro dele. E aí, o Senhor disse assim: por que você ficou furioso? Se você fizer o certo, você não será aceito? A sua oferta não será aceita? Mesma coisa, faz o certo, não adianta você ficar bravo. Não adianta porque eu recebi do teu irmão e a sua eu não recebi. Porque eu abençoei teu irmão e você eu não abençoei. Não adianta você ficar bravo. Se você fizer o certo, eu vou receber também. Eu vou te abençoar também. E aí veio a advertência, né? O Senhor falou: ó, cuidado que o pecado está batendo na tua porta. O pecado está batendo na tua porta. E cabe a quem? Cabe a você dominá-lo. Não seja dominado, está te batendo na porta. Cuidado, o pecado está batendo na porta. Não ceda não. Domine ele. Amém, pessoal? Isso aqui responde. Isso aqui é muito sério, porque muitas vezes nós estamos falando de sinceridade. Nós estamos falando de coração sincero diante de Deus para quem quer crescer. Nós estamos fazendo uma oração aqui, fizemos uma oração agora. Que oração nós fizemos? Buscando de Deus coisas grandes. Ele não iluminou, não deu, não pegou José lá de baixo e não fez dele um homem poderosíssimo? Sim ou não? Mas todo o processo que José passou, José mostrou o que estava dentro dele: a sua fé, a sua sinceridade, a sua entrega, a sua dependência, o seu amor. E por isso Deus deu a ele não só aquela visão, uma visão diferenciada, do qual, em meio a uma escassez terrível, a uma crise terrível, foi o momento que ele mais cresceu e mais enriqueceu, que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Amém? Eu vou ler mais uma coisa com você. Nós vamos lá no final da Bíblia, depois nós vamos voltar. Nós vamos a Hebreus 4, Hebreus 11, 4. Hebreus 11, 4, que diz assim, ó, diga comigo: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Diga comigo: pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Deus aprovou o quê? Olha o tanto que é forte. E mais forte ainda, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. A sua atitude ainda fala, o seu sacrifício ainda fala. Olha que coisa linda.
1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28, versículo 9. Versículo 9. E você, meu filho, Salomão, diga comigo, reconheço o Deus de seu pai. Há um segredo para Salomão. Há um segredo para ele chegar onde chegou. Há o conselho que ele recebeu, a direção que ele recebeu. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Diga comigo, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações. E olha isso aqui, quero que isso aqui entre no teu espírito, te cause um calafrio de cima e embaixo, e faça com que você vigie todos os dias, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, porque diz assim, e conhece a motivação dos seus pensamentos. Deus sabe qual é a motivação que te impulsiona. Deus sabe se há realmente uma motivação sincera, se há realmente uma entrega, um amor, uma fidelidade, ou se a motivação é outra. Isso é sério. Deus sabe o que está lá dentro. Às vezes a gente quer mostrar uma coisa, e muitas vezes até nós mesmos nos enganamos. E eu preciso estar atento, porque Deus conhece e está de olho, observando quais são as motivações. Se eu quero o que eu tenho buscado, o que eu tenho buscado no meu coração, eu tenho um propósito para com Deus ou não, se há uma sinceridade, se eu quero que Deus cumpra o propósito dele comigo, na minha vida e através de mim, ou se a motivação é outra. Se a única motivação que eu tenho é uma motivação mundana, se a única motivação que eu tenho é querer me mostrar, me aparecer, ou desfrutar das coisas, simplesmente das coisas do mundo. Por isso que a Bíblia diz assim, pedistes e não receber. Por quê? Pedistes mal, para gastardes em vossos próprios deleites, ou prazeres. Isso aqui é muito sério, porque, eu vou repetir, diz assim, sirva-o de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Amém? Amém? Sabe, aqui nós não estamos falando de gente pequena não, gente. Nós estamos falando de gente grande. Nós estamos falando de gente grande. Nós estamos falando de homens que Deus confiou coisas grandes. E começa aqui o conselho de Davi ao seu filho, Salomão, o homem mais rico que já houve. E o conselho foi, filho, sirva a Deus de todo o coração, com sinceridade, porque Deus, Ele conhece as motivações do coração. Ele está sondando as motivações do seu coração. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe. E exatamente isto que veio à tona no momento que o Senhor não fez como Caim esperava. Quando não aconteceu como Caim esperava, ele já se transfigurou. Ele já mostrou o que estava dentro dele. Veio um ar de revolta. Entendeu ou não? Sim ou não? Veio aquele ar de revolta. Ele já transfigurou, a sua face já não era a mesma. O Senhor falou, o que está acontecendo com você? Espera aí, por que você desfigurou desse jeito? Se você fizer o certo, você também será aceito.
você também, se você tiver a mesma atitude, você também será aceito, vai ser abençoado, vou receber a tua oferta, vou receber você. Mas, cuidado, o pecado está batendo a porta, cabe a você, o quê? O quê? Dominá-lo. Amém, pessoal? Nós precisamos estar atentos, porque a visão tem que mudar. Como eu disse, essa oração que nós fizemos aqui é para que ela tenha um efeito extraordinário na tua vida. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, para você quer crescer, você quer ser rico, você vai ter que ser espiritual, muito espiritual, porque senão você não vai crescer, senão você não vai avançar. Sabe por quê? Deus vai falar com você, você não vai ver. Deus vai falar com você, você não vai entender. Ele não vai poder falar com você, porque você não vai ter esse discernimento. Por isso que, ao contrário do que a gente pensa, que uma coisa não está ligada à outra, está totalmente ligada à outra. Você viu como Deus pôde falar com José? Sim ou não? Ontem nós falamos, quem estava na igreja ontem, nós falamos de quem? De quem? E Deus usou quem para falar com Nabucodonosor? Daniel. Daniel era um homem espiritual, então Deus podia falar com ele e dar uma direção, uma visão, da qual ninguém tinha. E por isso foi tão exaltado, colocado numa posição extremamente elevada, de destaque. Davi, o próprio Salomão. Para isso, nós precisamos ser pessoas espirituais. Porque como é que Deus vai falar comigo, me dar uma visão, uma ideia, me mostrar o que fazer para arrebentar em tempos de escassez? E não é só, porque ideias boas é o que eu disse ontem, ideias boas muita gente tem, até melhor do que a sua, melhor do que a minha. Mas uma coisa é você ter ideia e ter a bênção de Deus sobre ela. É verdade ou não é? É você ter um projeto e ter a bênção de Deus para a execução desse projeto. Essa é outra coisa. E por isso nós precisamos dessa intimidade com Deus, de estar na presença dEle para ouvir Ele falar. Porque é como eu disse, eu falava ontem, né? Eu falava para quem não estava aqui ontem, eu falava assim, quero dizer uma coisa para você. Eu falava assim, Deus tem inúmeras formas de falar. Ainda que você não ouvisse voz nenhuma, ainda que você não ouvisse ninguém falando com você, sabe aonde Deus se comunica com você? Na sua consciência. Ele se comunica com você na sua consciência. E esse se comunicar na sua consciência pode ser justamente no sentido de um alerta, de uma advertência. Não faz isso. Pode ver que de vez em quando a gente está seguindo algum caminho, querendo fazer alguma coisa, a consciência vem e faz assim, acusa. Opa, volta, porque ela já está, Deus está se comunicando na sua consciência, que isso não está certo, que não é uma maneira certa. Ao mesmo tempo, para a bênção, Deus se comunica com você, Deus te dá aquela ideia, aquela visão, te mostra o que fazer. Toma essa atitude que eu vou te abençoar. Segue esse caminho que eu tenho coisas grandes para você aqui, vai lá, faça isso. Amém? E a pessoa faz e dá certo. Então, propósito com Deus. Você precisa, por exemplo, eu estou mostrando para você hoje, tudo começou na vida de Caim e Abel com uma oferta. O que foi uma bênção para um, foi um problema para o outro. O que fez com que um fosse aceito foi uma oferta. O que fez com que o outro fosse rejeitado foi uma oferta. Você vê o poder da oferta? Porque a oferta é o que
é uma parte de nós, é uma entrega, é um sacrifício no altar, como eu disse, do qual o sacrifício de Abel foi maior do que Caim, e inclusive do qual fala até depois de morto. Amém, pessoal? Amém? Amém, gente? Amém. Coloca isso no teu espírito. Coloca isso no teu espírito e coloca uma coisa. Aonde você não pode chegar sozinho, Deus pode te colocar. Aonde você julga que você não é capaz, Deus te capacita. Aonde para todo mundo as portas estão fechadas, para você são abertas. Entendeu? Aonde todo mundo está sentindo o peso da escassez, da crise, da dificuldade, na sua vida, no seu negócio, na sua empresa, pode ser completamente diferente. Você acredita nisso ou não? É simples, é só você ver que tem gente crescendo em meio à crise, tem gente avançando em meio às crises, às dificuldades, à escassez. Amém? Então, fique em pé, por favor.